Deus usou ele profecia para 2 pessoas. E cumpriu no outro dia, como Deus usa as crianças. Eu não sabia de nada, eu estava com problema na sua casa. E descendo essas escadas aqui, ele sentou ali. E eu deixei lá e subi para pegar alguma coisa, deixei lá com a irmã. E quando eu penso, a irmã está chorando. E eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Eu pensei que ia acontecer alguma coisa comigo. Ela falou, Deus acabou de falar com essa criança o que aconteceu dentro da minha casa. Como Deus usa. É só você permanecer na casa do Senhor. Aleluia, porque Deus procura os tais. Aleluia, que o adore em espírito e verdade. Amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração da fé em nome de Jesus. Orar também pela tua oferta, você que não ofertou, está aí nessa aula em nome de Jesus. Mas nós vamos fazer essa oração de intercessão pela tua vida espiritual, pela tua vida sentimental, pela tua vida material, porque tudo Deus pode fazer nessa noite. Você está no lugar certo e na hora certa, que é na presença de Deus. Deus fornece tudo para você aqui nessa noite. Mas tem uma oração das 11h01 da tarde, ontem, ela trabalha de perna, olha, pastora, faz 15 dias que a minha sobrinha está subindo, ninguém sabe onde ela está, não encontra ela, já foi em delegacia, já foi no hospital, não encontra, ninguém, então você está no lugar certo, na hora certa. Vamos orar, e Deus vai vir encontrar ela. E aonde ela estiver, Jesus vai tocar no coração de alguém para ligar para a sua família. E hoje ela veio aqui contar um milagre. Ontem, quando ela chegou na casa dela, a sobrinha dela está em Campina, jogada lá. E ligaram de lá e falaram onde ela estava, essa jovem. Jogada. Mas Jesus, os olhos de Deus, é como chama de fogo. Quando você ora, Deus rasga o céu, fecha o inferno e te dá a resposta que você tem. Deus, ele é fiel e esse trabalho das 11h01 tem sido refúgio para muitos que trabalham no Bom Retiro. Porque aqui está reunindo 20 pessoas, 30 pessoas que estão com problema. Que deixa, irmão, seu momento de almoço, mas vem ouvir uma palavra. Aleluia! Porque tudo que você faz para Deus tem uma recompensa. Você não vai dar recompensa. Deus, ele te dá em todo. Se você buscar o Senhor, ele te dá a resposta. Aleluia! Pegue na mão desse teu irmão, nós vamos orar agora em nome de Jesus. E você creia tão somente que nessa noite Deus vai quebrar a corrente. O Senhor vai libertar a vida, vai transformar a vida. O Senhor vai curar a tua alma nessa noite. O Senhor vai arrancar essa tristeza dentro de você. O Senhor vai tirar. Como na externa. O que está me incomodando nesta noite, porque o Senhor Jesus. Então neste momento você vai pedir para Deus o que você quer nessa noite. Ainda tem a palavra da minha alma nessa noite. Orando nessa noite, chorando no inferno, Deus. Aí está a igreja nessa noite, Jesus amado. Olha a glória da tua chama. Olha Jesus jogando agora toda a obra. Vai jogando agora toda a movimento, meu Deus. Vai desfazendo agora toda a macumba do inferno, meu Senhor. Toda a destruição do meio da família. Olha Senhor, Jesus vai restaurando nessa noite. A saúde, meu Senhor, da glória. E restaurando nessa noite as vidas e nessas vidas. Eita, no meio da família. Eita, nesse meio da destruição. Coloca paz, Jesus amado. Coloca união, coloca comunhão, Jesus querido. Porque tu és fiel, tu és poderoso. E que nessa noite cada um que já se encontra aqui. Saia desse culto dessa noite. Saia desse culto dessa noite. Transformado pela palavra. Transformado pela oração, pela intercessão.
Jesus. Ainda do reino. O pastor Alexandre. Aleluia. Deus maravilhoso, Senhor. Digna ao Senhor de toda adoração. Eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu digo de muita alegria, melhor dizendo, estar aqui esta noite para bendizer a nossa profecia no nome do Senhor Jesus. Está calor, aleluia, mas vai esquentar mais, irmãos. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor José, pela vida da pastora Darlene, pela vida do pastor Giovanni, sua esposa, juntamente com todo o corpo de obreiros e a amada igreja, e que vocês têm sido o canal de bênçãos na minha vida. Eu tenho tido o privilégio nesses dias de estar participando de festas especiais aqui. aleluia. Amém? Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha, a minha companheira, coluna da minha casa, pessoa que Deus colocou ao meu lado, para juntos fazermos a vontade de Deus. Amém? Minha filha não pôde vir, mas nós estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Você veio para adorar a Deus, levante a sua mão. Você veio adorar a Deus, levante a sua mão e diga aleluia. Eu quero acender a tua oração. Então hoje a palavra vai ser um diálogo. Deus fala contigo, você fala com Ele, respondendo os seus pensamentos e também glória a Deus e aleluia. Amém? Glória a Deus. Meus amados, eu vos convido a pegar as suas Bíblias e por gentileza abrir no livro de Juízes capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11 a seguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos já encontraram o texto sagrado, digam amém. Amém. Gostaria que todos encontrassem para que juntos possamos fazer uma leitura e você possa levar na tábua do teu coração esta noite a palavra de Deus gravada nele. Amém? Amém? Amém. Versículo número 11 a seguir, que diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiasrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele é feito de todas as suas maravilhas, e nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos tem desamparado. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E a igreja gloriosa diz amém, glória a Deus. Tome os nossos assentos, meus irmãos. Obrigado. Glória a Deus. Olhe para cá, por gentileza. Meus irmãos,
A palavra do Senhor nos mostra que o apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, quando ele pastoreava a igreja de Éfeso, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15, ele falou: Timóteo, a palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda a aceitação. Tem uma continuação desse versículo, mas é bem interessante meditarmos na primeira parte desse glorioso versículo da sagrada palavra de Deus, porque nós nunca deveremos deixar de dar ouvidos à palavra de Deus. Nós nunca deveremos em um culto estar dispersos quando o Senhor quer falar conosco. Porque, pasme você, eu vou dizer uma verdade para a igreja. Em 1 Coríntios capítulo de número 14, versículo de número 9, está escrito acerca do ajuntamento da igreja. Porque a igreja de Cristo não é as colunas desse santuário. A igreja de Cristo não é os blocos que fundamentam a fundação desse santuário terrestre e humano. Não. A igreja de Cristo somos eu e você. O próprio Jesus falou: quando reunir 2 ou 3 em seu nome, ele se faria presente no meio dos tais que se reunissem em seu nome. Mas o versículo de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9, o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto, ele fala: quando vos ajuntais, uns terá salmos, outros terá testemunhos, outros terá doutrina, outros terão revelações, outros terão algo divino da parte de Deus, e isso para edificação do corpo de Cristo. É isso para edificação da igreja. Então, neste primeiro plano, o Espírito Santo de Deus chama a tua atenção para ouvir aquilo que Ele tem para falar com você nesse presente momento, porque amanhã nós não podemos apontar para Deus e falar: o Senhor não me orientou, o Senhor não me auxiliou, o Senhor não me ajudou concernente a isso que eu estou passando. Mas preste bem atenção: o nosso Jesus, Ele é o dono da igreja. Porque a igreja, ela é a sua noiva. Nenhum homem tem o poder sobre a igreja de Cristo. Nenhuma mulher tem o poder sobre a igreja de Cristo. Jesus tem um cuidado peculiar com a sua igreja. E que cuidado é esse? E como é este cuidado da parte de Cristo quando trata-se de cuidar da sua noiva? Porque qual é o noivo que entrega a sua noiva na mão de qualquer outra pessoa? Eu, quando estava desposando minha esposa para casar, eu tinha tanto cuidado com ela que eu tinha muito ciúme dela. A bem da verdade é que Cristo me libertou do excesso do ciúme. Mas permaneceu o ciúme de cuidado. E este ciúme acarreta um cuidado que eu, adornando a minha esposa, preparando ela para os preparativos do nosso casório, em meu pensamento, em meu coração, eu falava e pensava assim: essa noiva foi Deus que me deu, e eu não entrego para ninguém. Ela está sob o meu cuidado, porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, eu também sou o cabeça dela e o cabeça da minha casa. Então o Senhor Jesus, Ele cuida da sua igreja, usando os vasos de barro, com pregações, com revelações, mediante a exposição das sagradas Escrituras de Cristo Jesus. Esta Bíblia aqui, que não é um mero livro, é um livro divinamente inspirado por Deus. Então, se você vem na igreja, canta salmos, mas não ouve a palavra, o seu culto é incompleto. Se você vem para a igreja, Deus te usa para profetizar para alguém, e você não ouve a palavra, o seu culto é incompleto. Se você vem ao santuário,
e quer ouvir somente louvores, e não quer ouvir a palavra de Deus, o seu culto é incompleto. Deixa eu dizer algo para você, não é para te chatear, não é para te deixar em uma posição de desconforto. Deus cuida de você, falando contigo pelo intermédio da pregação da palavra de Deus. Como é que você sabe os caminhos do Senhor? Meditando na palavra. Como é que você sabe o que Deus quer de você? Meditando na palavra. E como é que suscita a sua fé, que também acarreta a esperança, para que você venha vencer as adversidades do dia a dia? E quando vier um urso, um leão, e também um gigante, que foram os adversários de Davi, quando Deus estava forjando o seu caráter, ele tinha fé plena em Deus. Mas como é que ele tinha plena fé em Deus? Porque ele confiava no Senhor. E como é que eu vou ter fé em Deus, igreja? Romanos capítulo 10, versículo de número 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. O apóstolo Paulo ensinou na igreja da Galácia. Ele fala as seguintes palavras: se porventura descer um anjo do céu e pregar outro evangelho que não seja este, que seja anátema. O único evangelho verdadeiro é aquele que prega Jesus. O único evangelho verdadeiro é aquele mediante a palavra. E é mediante a palavra que você vai obter a sua vitória. Você pode dar um glória a Deus por isso? É mediante o poder da palavra que Deus vai guiar os teus passos. Você pode dar um glória a Deus por isso? É mediante o poder da palavra que você vai receber dons espirituais na sua noiva. Você pode dar um glória a Deus por isso? É mediante o poder da palavra que Deus vai tirar os teus filhos das drogas. Você pode dar glória a Deus por isso? É o poder da palavra que Deus vai arrancar tudo aquilo que não deve ficar. Você pode dar glória a Deus por isso? É o poder da palavra que Deus vai te levantar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te renovar, que Deus vai te curar, que Deus vai fortalecer a tua vida, que Deus vai forjar o teu caráter, que Deus vai trazer à tona a existência aquilo que não existe, porque há poder na palavra de Deus. Levanta sua mão direita para o céu nesse momento, levante e diga após mim, por gentileza: há poder, diga, na palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, nesse contexto que meditamos nesses versículos de Juízes capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11 em diante, a Bíblia vai nos mostrar uma forma, um modo, uma circunstância, em uma ocasião, que Deus se revela para Gideão. Gideão, ele está malhando trigo no lagar, em um vale que ficava em Ofra, uma terra de Israel. A Bíblia é clara ao dizer que ele prega o seu trigo, ele vai amassar no lugar aonde se deveria amassar uvas. Mas é interessante que neste contexto de desespero, porque ele precisava esconder o seu mantimento dos seus inimigos, ele está ali fazendo o que estava ao seu alcance, para que ele não viesse perder o seu mantimento. Mas é interessante, meus irmãos, que Gideão, fazendo o que estava ao seu alcance, o anjo do Senhor aparece para ele, se agradando da sua postura, se agradando do que ele estava fazendo, se agradando do seu posicionamento, indiferente da situação em que ele estava vivendo. E quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Logo, da parte de Gideão, vem o questionamento: se de fato o Senhor é comigo, porque todo este mal nos sobreveio?
eu ouvi dos meus pais as histórias dos nossos descendentes acerca de como o Senhor trabalhava no meio do seu povo e das maravilhas que o Senhor fez aparecer no meio do povo. Mas o Senhor continua falando para ele: vai nesta tua força, porque livrarás a Israel da mão dos midianitas. E é interessante, meus irmãos, que Deus ali faz uma promessa para ele: porventura eu serei contigo, porventura não te enviei eu, vai nesta tua força, porque livrarás a Israel da mão dos midianitas. E você vai contra os midianitas e vai ferir os midianitas como se fossem um só homem. Mas peraí, irmão Alexandre, por que estava acontecendo tudo isso na terra de Israel? É simples, a Bíblia nos mostra, a partir do versículo 1 do capítulo 6, porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Você discorrendo o livro de Juízes, a igreja amada vai perceber em sua meditação que Israel errava, Deus levantava alguém para puni-los como disciplina, depois Deus levantava alguém para livrá-los, e novamente Israel cometia novos erros, o povo de Israel cometia novos delitos. Mas é interessante que nesta ocasião, o povo de Israel, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, a Bíblia mostra que Deus entregou Israel na mão dos midianitas como disciplina durante 7 anos. Durante esses 7 anos, a Bíblia mostra que o povo de Israel começou a construir para si, nas cavernas, covas e também fortificações, para se esconder dos midianitas e também dos do Oriente que contra eles subiam. É interessante que durante esses 7 anos, o povo de Israel plantava tudo aquilo que tinha em sua sementeira, mas eles não tinham o prazer, eles não tinham o privilégio de colher aquilo que era fruto do seu trabalho, aquilo que eles lançavam na terra para nascer. A Bíblia fala que durante 7 anos, os midianitas e também os do Oriente subiam contra Israel em uma multidão tamanha que, ao longe observando, pareciam mais uma multidão de gafanhotos. Por isso, o povo de Deus fugia, o povo de Deus plantava e não colhia. E quando os midianitas vinham contra eles, a Bíblia nos mostra que os midianitas não deixavam nem bois, nem ovelhas e nem jumentas, e não deixava absolutamente nada. A situação de Israel ficou tão caótica, a situação de Israel ficou tão opróbrio, ficou tão deprimente, que no versículo de número 7, a Bíblia diz claramente: e sucedeu que, ou melhor, no versículo de número 6, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A situação era tão ruim, a situação era tão deprimente, era tão deplorável, era tão caótica, que Israel, a terra e a nação que adorava um Deus que é o dono do ouro e da